Houve bondade uma vez no Vingador. Todos cometem erros. O Vingador foi o meu erro. Levante-se, meu filho. Meu filho, meu filho, meu filho. O Mestre dos Magos é o verdadeiro vilão de Caverna do Dragão. Na verdade, as crianças estão mortas em uma espécie de purgatório por lá. O Tiamat é uma espécie de deus, tentando avisar eles que isso está acontecendo e tentando tirar eles de lá. A Uni foi colocada no grupo para impedir que eles consigam voltar para casa. Essas e mais um monte de perguntas são só algumas coisas criadas em volta da mitologia de Caverna do Dragão. Lembrar desse desenho ou falar dele é com certeza voltar na infância na hora. Caverna do Dragão, ou Dungeons and Dragons, é na verdade um RPG que tá por aí já há quase 5 décadas. O jogo já teve infinitas adaptações em diversas mídias e virou desenho pra TV. Caverna do Dragão foi produzida pela Marvel Productions, TSR e Toei Animation e foi transmitida de 1983 a 1985, originalmente com 27 episódios. Só que aqui no Brasil, ele começou a passar no show da Xuxa por volta de 1986. Só que o desenho foi cancelado antes do final sair, e isso fez um monte de teorias surgir. Uma das coisas da gente que é nerd que gosta mais de fazer é especular e discutir teorias. Claro que um desenho como esse sem final abriu um portal de possibilidades infinitas, né? O bárbaro, mágicas, cavaleiros e acrobata. Eu sou o mestre dos magos, seu guia em Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. O nome desse último episódio seria Hacking, e pra nossa sorte, o roteiro desse último episódio está disponível online e facilmente você encontra ele por aí. E, inclusive tem um monte de gente que se junta pra criar várias versões de mídias que adaptam esse roteiro pra gente ter um gostinho do que seria a animação do último episódio de Caverna do Dragão. Uma parada que dá um calorzinho na galera dos anos 80 e 90 que curtiu demais esse desenho, que começou a passar e simplesmente levou a gente junto. Por isso hoje vamos falar dessas teorias malucas de Caverna do Dragão e o principal, cara, como afinal de contas é realmente o final de Caverna do Dragão e quais teorias dessas realmente se encaixam na realidade do roteiro da série. A história de Caverna do Dragão conta a história de 6 crianças que foram parar no reino de D&D. Tudo porque entraram em um portal doido num parque de diversões. Aí, como em qualquer aventura de RPG, eles acabam se envolvendo em um monte de situações que obrigam eles a estar em campanhas comandadas pelo Mestre dos Magos, na esperança de dar o fora dali e voltar pra casa. Cada um deles acabou ganhando um papel nessa história, que é o mesmo que acontece quando você joga RPG. O Bob é o Bárbaro, o Presto o Mago, a Sheila a Ladra e a Diana a Acrobata. E pra dar um tempero nesse grupo aí, existia um conflito entre o Hank, que era uma espécie de Ranger e também era o líder do grupo, e o Eric, que é um cavaleiro que a gente pode traduzir como uma espécie de paladino. Só que na real, ao longo da série, ele não tem muita coisa de paladino não, muito pelo contrário. Raramente ele tem realmente qualidades de paladino. O Hank, por sua vez, de fato tem muito mais características de um paladino do que o próprio cavaleiro do grupo. Mas isso daí acaba trazendo uma dinâmica legal pro grupo, porque em diversos momentos o Eric costuma questionar as decisões do Hank, né? E o próprio Hank, numa posição meio que de paladino mesmo, acaba se questionando, pensando se deveria ou não estar naquela posição de líder do grupo. O que é totalmente natural num grupo verdadeiro de RPG. Isso aí sempre acontece, né? Normalmente quem escolhe o paladino tem uma tendência natural a achar que é líder, né? Isso é legal porque a gente vê um cavaleiro como o Eric, que coloca essas características meio em questionamento. Apesar dele ser um cavaleiro, ele não é paladino realmente. O Hank é bem mais paladino do que o próprio Eric. Acho que devemos esquecer aquele anão de jardim e tentar comprar a nossa ida pra casa. Com o quê? Com o pó mágico? Não, dinheiro. Esses personagens de Dungeons and Dragons se colocam em masmorras e arenas e se deparam com criaturas clássicas do jogo, como orcs, dragões e até um beholder. E eles ainda têm um arsenal de armas da hora. Vários itens mágicos como flechas de energia, escudo, um bastão e um tacape mágico, uma capa de invisibilidade e até um chapéu mágico. A mecânica do desenho funcionava exatamente como uma campanha de RPG, até porque, até nesse ponto aqui, a gente ainda não tinha o sucesso do filme do Senhor dos Anéis. Então a ideia desse desenho, uma das missões desse desenho na verdade, era ajudar a divulgar o jogo RPG, para que as pessoas pudessem entender melhor como ele funcionava. Então aquela mídia ali, que teoricamente era barata de ser produzida, era um jeito legal de divulgar como o jogo RPG funcionava, porque toda a mecânica que existe dentro de D&D tá lá dentro da animação do Dungeons and Dragons. Kids were plucked out of their normal lives. They were kids who normally wouldn't associate with each other. They became friends, and they became friends in part out of necessity
but I honestly believe they began to care for each other, looked out for each other. With an excellent plot line, the classic good versus evil. O grande vilão dessa jornada aí era o Vingador, que era um vilão que impunha muito respeito e dava um medão com aquele seu cavalo que era alado e não tinha asas. O que me faz lembrar de uma coisa, né? Vocês lembram do cavalo do Vingador? Isso aí é uma parada que me pega desde criança, né? Vocês lembram que ele tinha um cavalo pretão, irado, assim, era um cavalo que dava mó medo na galera, assim, né? O desenho, inclusive, ele tinha uma pegada meio sombria que não era exatamente pra criança, né? Mas vocês lembram que, na real, o cavalo voava, né? O Vingador usava o cavalo pra voar. Só que vocês estão ligados que o cavalo do Vingador não tinha asa, mano. Quem tinha asa era o Vingador. O que me faz pensar, era o cavalo que fazia o Vingador voar? Ou o Vingador só por diversão montava no cavalo e saía voando junto com ele por, sei lá, porque ele queria? Nos anos 80, Dungeons & Dragons foi alvo de muita polêmica nos Estados Unidos. Grupos religiosos começaram a vender a ideia de que o jogo de RPG podia mexer com a cabeça das crianças. Aí na última temporada do desenho, em 1985, eles tiveram até que botar um aviso antes de cada episódio, informando que Caverna do Dragão estava associada a mortes violentas na vida real, antes da exibição de cada episódio. Isso levou inclusive o grande público a começar a associar as ideias macabras que a gente vê nas teorias hoje de Caverna do Dragão. Uma delas, inclusive, talvez uma das mais clássicas, é a de que as crianças na verdade estão mortas, vivendo numa espécie de limbo dentro do Dungeons & Dragons. É como se o universo que eles estivessem vivendo ali fosse uma espécie de purgatório ou até mesmo um inferno, né? E na verdade elas não sabem, mas quando elas estavam naquele rolê do parque, elas na verdade bateram as botas, né? Tudo que elas estão vivendo ali é porque elas foram crianças ruins e acabaram num purgatório infinito, num inferno e tal. É assim, né? A coisa vai tomando proporções que a gente não imagina. Essa teoria segue um fio que dizia existir um episódio nunca lançado, onde a gente veria que as crianças morreriam no passeio do parque de diversões do primeiro episódio, e de lá elas foram direto pro inferno. O mestre dos magos seria na verdade um demônio tentando segurar os garotos por lá, e seria por isso que as missões dadas ao grupo nunca de fato conseguiam levar elas de volta para casa. Era tudo armado para dar errado e o Vingador, na real, estava tentando ajudar eles de algum jeito. Como na verdade ele seria uma espécie de anjo, e ele estaria sempre sendo atrapalhado pelo demônio que nublava o raciocínio das crianças, que acabava vendo ele como inimigo. Essa ideia de que o Vingador era um anjo é inclusive adaptada em algumas versões também pro Tiamat. Tinha uma galera que falava que o Tiamat, aquele dragão com um monte de cabeça e tal, era na verdade uma alegoria para Deus, que estava ali aparecendo de vez em quando tentando mandar uma mensagem para as crianças. E eles não conseguiam receber essa mensagem. Outra coisa forte que ajuda a corroborar com essa teoria maluca aí é a Uni. A teoria diz que a Uni foi dada ao Bob com a única missão de atrapalhar as crianças e fazer com que elas nunca mais voltem para casa. Ou seja, o mestre dos magos, que na verdade era um demônio, daria missões que seriam impossíveis das crianças realizarem e elas na verdade nunca iam conseguir de fato voltar para casa. Se porventura acontecesse alguma coisa que indicasse que elas iam conseguir atravessar o portal e chegar em casa mais uma vez, a Uni estaria lá para garantir que elas jamais iam conseguir voltar para casa. Vocês já perceberam por acaso que toda vez que as crianças estão para atravessar um portal, que elas conseguem ver lá o parque de diversão, elas conseguem ver a casa delas, que elas, cara, é agora, vamos voltar. Toda vez que isso acontece, sempre o Bob fica por último e ele não volta porque a Uni tá ficando pra trás, porque a Uni não quer. A Uni não quer atravessar o portal, ela não quer passar pra lá, ou alguém fala que a Uni não pode ir, aí o Bob fica e as crianças tudo volta porque o Bob não foi. Aí a galera começou a associar que a Uni na verdade era uma espécie de espiã, uma infiltrada que foi colocada ali pra não deixar os moleques embora pra casa. Temos que continuar procurando o caminho de casa. Eu não vou embora sem a Uni! Bob, e se ela quiser ficar? Mas eu gosto dela! O roteirista Michael Reeves desmentiu toda essa história que seria pro desfecho do episódio final nunca lançado. Depois de receber um monte de e-mails sobre esse papo, o cara fez um pronunciamento no antigo site dele, botando tudo no lugar. Ele até soltou o roteiro que ele escreveu pro episódio final e nem tinha nada de inferno ou morte das crianças no parque. Mark Weiner, um dos roteiristas, ainda explicou que a continuação do desenho não foi levada adiante simplesmente porque estava ficando muito sério e difícil de entender pro público-alvo. I heard the show was canceled a few weeks after I turned in the final draft of, and needless to say, I was rather disappointed because that meant that the show wouldn't be filmed and it wouldn't be aired, and that's really too bad because I really wanted to see that show done. E pra quem não sabe, cara, a Caverna do Dragão era criada por pessoas que jogavam RPG, que curtiam jogar o seu RPG, e aí eles faziam suas aventuras e anotavam o que aconteceu naquela aventura e transformavam essa aventura em um roteiro para um episódio de Caverna do Dragão. Mas como toda boa aventura de RPG, mesmo que ela demore,
uma hora ela acaba. E aí durante muito tempo essa galera aí pegava esses roteiros que eles faziam através dos jogos que eles jogavam e vendiam para uma produtora, que um dia simplesmente não quis mais comprar esses roteiros. E outra, a produtora também decidiu não comprar o final do desenho, porque mercadologicamente falando também seria interessante para eles que a história não tivesse um fim. E isso ia permitir a eles que continuassem explorando aquele universo e as histórias em volta de Caverna do Dragão para tentar criar outros produtos ou outros desenhos, filmes, jogos, seja lá o que eles quisessem. Só que isso acabou não rolando exatamente dessa forma. Eles acabaram não seguindo produzindo novos roteiros e perderam uma oportunidade de faturar uma grana alta escrevendo o que seria o último episódio de A Caverna do Dragão. Com certeza teria sido uma grande audiência na época e a gente não teria metade das teorias malucas que a gente tem hoje em dia, né? Aliás, tem uma outra parada muito louca, um mito que rola assim, né? Que você que tá assistindo agora, se você não pegar e se inscrever nesse botão bem aqui de baixo, você vai descobrir que tudo isso que está vivendo é só uma grande aventura de D&D e amanhã você vai acordar e sua vida vai ser bem mais sem graça sem o canal, mas isso é uma curiosidade. Então aproveita, ó. Se inscreve aí no canal agora. No fim da terceira temporada, a CBS decidiu lançar um episódio para dar um fim à história. Michael Reeves foi o autor do que pode ser considerado de fato como o verdadeiro último capítulo chamado Hacken. Ele escreveu esse episódio de uma forma inteligente, com um duplo sentido. Se o desenho não continuasse, o final já seria satisfatório, mas se por acaso ele continuasse, o episódio seria como um salto para uma nova direção. Em 1985, houve uma reunião com os executivos da Marvel e da CBS e ficou decidido que a série ia continuar na próxima temporada. As 6 crianças, agora mais velhas e maduras, estariam na Caverna do Dragão com o Mestre dos Magos. Foram 3 scripts, mas complicações impediram isso de acontecer. A D&D Corp fechou e a CBS, junto com a Marvel, resolveu não continuar o desenho. Essa nova temporada acabou sendo cancelada antes mesmo de ver a luz do dia. Hacken, que é na verdade o verdadeiro último episódio, foi escrito em 1986 e trouxe umas revelações chocantes, mano. A ideia dos caras era chamar esse episódio de Redenção, mas aí a CBS achou que ia ficar muito na cara, né? Que alguém aí ia ter uma redenção no episódio, ia ficar muito óbvio, e aí decidiram mudar pra Hacken. E como a série foi cancelada, o roteiro acabou não recebendo uma animação. Nesse episódio a gente acaba descobrindo de um jeito surpreendente que, na verdade, o Vingador estava sendo controlado por uma força corruptiva, chamada O Inominável. E por isso que ele era malvadão daquele jeito. E o mais importante nem era isso. O Vingador, na verdade, era filho do Mestre dos Magos. Houve bondade uma vez no Vingador. Todos cometem erros. O Vingador foi o meu erro. Levante-se, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. Nesse episódio, o Mestre dos Magos propõe, pra variar, né, um teste pras crianças. Mas dessa vez, ele e o Vingador estão do mesmo lado. Eles têm que buscar uma chave que desafia a lealdade do Mestre dos Magos contra as tentações do Vingador. O Mestre finge deixar eles sozinhos e faz eles enfrentarem uma hidra de 7 cabeças. Depois de conseguirem vencer a batalha, eles se dividem sobre qual caminho tomar. Hank e Eric têm visões diferentes e o grupo acaba se separando. Durante a busca pela chave, o Hank quase coloca em risco a vida do grupo com ele, porque ele acreditava que aquele era o único caminho de volta para casa. A tensão continua em uma batalha contra uma ameba gigante. Hank supostamente cai em batalha, mas Eric, ao invés de jogar a chave, usa ela para abrir um sarcófago. E aí a revelação surpreendente é que o Vingador é na verdade o filho do Mestre dos Magos que foi amaldiçoado. Com o objetivo alcançado, eles podem decidir se querem voltar para casa ou permanecer por lá em Dungeons & Dragons. Estão livres para retornar agora, se quiserem. Ou podem permanecer aqui no reino. A escolha, crianças, é de vocês. E esse é o Hacken, que seria na verdade o último grande episódio aí de Caverna do Dragão, que nunca de fato ganhou uma animação, né? Os boatos começaram a rodar na verdade, porque ali em meados dos anos 90, um texto começou a rodar na internet naquela época, com o suposto final de Caverna do Dragão, que era um negócio muito macabro, muito sombrio, né? Que era essa parada que englobava a morte das crianças, o negócio da Uni ser uma infiltrada, a parada de que na verdade o Mestre dos Magos era um grande demônio, o Tiamat era uma espécie de deus e tal. E aí, cara, quando os criadores viram todo esse, né, porque o negócio começou a ficar grande, né, o boato começou a correr e foi ficando cada vez maior, a ponto de muita gente acreditar mesmo que aquele ali era o final que ia acontecer pro desenho. Até porque não existia realmente o final oficial, né? Então qualquer pessoa que fosse criativo bastante pra criar uma outra versão, daria pro desenho um final, né, que é uma parada que todo mundo queria. E aí, ficando indignado, né, cara, a galera do desenho resolveu falar, não, ó, tá aqui, esse seria o roteiro, né, Hacken seria realmente
o episódio final de Caverna do Dragão. Então não tem nada de limbo, não tem nada de inferno, não tem nada de purgatório, as crianças não morreram no parque. Na verdade, elas estão lá em Dungeons & Dragons bobear até hoje, jogando alguma aventura que começa em alguma taberna, provavelmente. Requiem was written in such a way that if the show was not picked up as opposed to being canceled, it served as a ending for the show. But if it was picked up, then we could move the kids on to another level. So it was written to serve either way. And that was the main point for doing it. Mas isso é uma curiosidade. Cara, e aí? Tem alguma coisa de Caverna do Dragão que pra você era uma curiosidade que você ainda não tá sabendo? Deixa aqui nos comentários. Tamo juntão, muito obrigado aí pela sua audiência. Até a próxima. Valeu!